Dados da Companhia de Análise de Mercado mostram que o crescimento de downloads de jogos eletrônicos em 2020 foi de 30%, isso comparando com o mesmo período de 2019. Olha só, Brasil e Índia lideram o ranking de consumo em jogos e aparelhos móveis. Agora, com isso, o gasto em lojas de aplicativos de games mostra ser superaquecido. Aliás, está superaquecido desde março para cá, alcançando a marca de 123 bilhões que são movimentados no mundo inteiro. E para falar sobre o assunto, a gente conversa com um especialista no assunto, o psicólogo Romani Souza, que traz para a gente um pouquinho, alguns fatores de risco que esse tipo de vício pode trazer para as pessoas. Romani, boa noite. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no Jornal do Continente. Ótima noite, um prazer estar aqui com vocês, também, pessoal de casa. Nós queremos saber, de março para cá, aumentou e muito, as pessoas a utilização desse tipo de jogos, que na verdade para muitas pessoas se tornou também um vício, como a gente tem visto na bebida, visto em outros setores, e os jogos também não deixam de ser um vício que as pessoas acumularam nesses últimos 3 meses, doutor? Então, tem os jogos, assim como qualquer que seja bebida, que seja algum outro tipo de comportamento, eles para algumas pessoas vão se tornar vícios, para outras não. A questão é equilíbrio. E tem pesquisas que mostram que 9% das pessoas acabam se tornando dependentes de jogos eletrônicos depois que começam a consumir algum tipo de jogo. E como aumentou o número de pessoas consumindo jogos eletrônicos, consequentemente aumentou o número de pessoas dependentes. Aquelas pessoas também que já foram dependentes no passado, nesse momento agora de quarentena, acabam tendo mais chance de recaída, ou seja, mais chance de envolver com games eletrônicos de novo, para poder preencher aquele vazio sentimental, às vezes colocando esse deslocamento nos jogos eletrônicos. E 9% é um número muito alto, considerando o número de pessoas que têm algum tipo de jogo eletrônico instalado no seu celular, por exemplo. Por exemplo, essa pandemia que fez com que as pessoas se isolassem em casa, as tornaram viciadas também. Não tenho o que fazer, vou ficar ali. E ficam horas, Dor? Muitas horas ali, 2, 3, 4 horas, ou até mais. Então, e para caracterizar uma pessoa que está dependente, é o tipo de pessoa que se sente incomodada nos dias que ela não utiliza daquele game. Por exemplo, o que vai diferenciar quando a pessoa começa a realmente precisar sinal de alerta, sinal vermelho, que está sinal de dependência sobre algum jogo. A questão é que se eu começo a jogar alguma coisa e aquele jogo começa a me trazer ansiedade quando eu não estou jogando, ou seja, se quando eu não estou jogando o jogo, eu sinto que está faltando alguma coisa para me sentir bem, como se tivesse um vazio, eu preciso preencher isso com o jogo. Sinal vermelho. Por quê? Porque de repente eu começo a atrapalhar a questão do meu trabalho, eu começo a atrapalhar a questão do relacionamento com o cônjuge, eu começo a deixar de fazer aquelas coisas que antes eu fazia para poder jogar, inclusive atrapalhar o sono. E aí sim a dependência acaba atrapalhando muito. E não só nesse momento agora a questão dos games, mas também a questão do dependência digital. Não só os jogos, mas, por exemplo, aumentou muito o consumo de redes sociais, aumentou muito o tempo que as pessoas passam na internet. Nós somos seres sociais, somos seres humanos. Então nós precisamos nos conectar com pessoas. E os jogos eletrônicos, as redes sociais, a internet possibilita, de certa forma, que a gente se conecte com outra pessoa. E a gente pode usar isso tanto a nosso favor, só que tem que ter aquele sinal vermelho quando você perceber que está atrapalhando o seu trabalho, quando está atrapalhando no relacionamento, ou quando você sente que ficou horas jogando alguma coisa e no final você sentiu um vazio maior do que antes de você ter jogado. Isso ali que precisa do tratamento. Doutor, existe alguma definição para que as pessoas possam mudar um pouco essa rotina, que se tornou uma rotina 2, 3, 4 horas, para ter essa convivência social também de diálogo, que é muito mais importante? Existe esse limite? Esse é o limite para isso e esse é o limite para a gente fazer a nossa convivência social. Com certeza. Por exemplo, mesmo os jogos, eles trazem benefícios desde que jogados de forma equilibrada, porque traz concentração, raciocínio lógico, tem possibilidade de benefício. A questão é quando isso começa a ficar exagerado e aí se torna uma adicção. A adicção é quando eu preciso liberar dopamina para poder preencher algum tipo de sentimento, um vazio. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com um outro tipo de vício, que seja algum tipo de droga, ou cigarro e assim por diante. Às vezes as pessoas imaginam que se sentem mais tranquilas ao fumar um cigarro, só que é o cigarro que está criando ansiedade. Da mesma forma os jogos eletrônicos. Às vezes a pessoa sente, nossa, eu vou jogar alguma coisa para ficar menos ansioso. E na verdade o jogo que está criando aquela ansiedade.
E ali o equilíbrio é entender se eu estou sentindo que tem falta e eu estou sentindo um sentimento de que eu preciso jogar, é sinal vermelho. Eu preciso trabalhar no tratamento para isso. E tem estratégias de lidar, falar com as pessoas à sua volta. Se você perceber que isso está te atrapalhando, é importante conversar com familiares, é importante procurar ajuda profissional. Hoje é possível fazer também terapia online, ainda mais nessa quarentena, tem vários benefícios. E utilizar o tempo de forma a entender as áreas da vida. Nós temos relacionamento, nós temos carreira e assim por diante. Colocar limites é fundamental, né, doutor? Com certeza. Colocar limites. É porque muita gente não aceita também que é viciada, né? É que nem a bebida. Ah, não sou viciado, mas acaba não aceitando que se tornou um viciado em um certo tipo de jogo, né? Sim, e tem alguns sintomas que é possível identificar, que a pessoa às vezes começa a ficar mais com uma irritabilidade maior quando não está jogando e tem a dificuldade de parar de jogar. Isso são alguns sintomas e tem a frequência, praticamente que diariamente durante longos períodos de tempo. Esses são alguns exemplos. E se a pessoa se percebe que depois de estar jogando horas, ela sente, nossa, parece que eu estou improdutivo no final, no momento ali tudo bem, mas no final ela se sente mais improdutiva, opa, sinal de alerta, talvez é hora de pedir ajuda para que outras pessoas, e tem que entender que isso é uma dependência, às vezes a pessoa, ela não está viciada no jogo porque ela escolheu assim, às vezes ela está começando a perder o controle realmente. Ou seja, a palavra certa, né, doutor, para o bom entendedor é moderação. É isso? Olha, obrigado pela entrevista. Mais uma vez eu agradeço aqui em nome da equipe do Jornal do Continente. Uma excelente quinta-feira para o senhor. Ótima quinta-feira para todos nós. Grande abraço, muito obrigado. Nós que agradecemos. Sempre trazendo informações importantes, doutor Romani.